Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 1º de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a parte de serviços na nuvem da Amazon, que anunciou uma tonelada de novidades durante a conferência AWS reInvent lá em Las Vegas. A maior parte dos anúncios tem relação com inteligência artificial, e um deles foi do Amazon Transcribe, que vai usar essa inteligência para transcrever textos de um jeito mais eficiente. Os desenvolvedores vão conseguir usar o Amazon Transcribe tanto em arquivos de áudio quanto em arquivos de vídeo, e a ideia aqui é que isso ajude a analisar gravações de ligações de saque, otimizar a publicidade contextual ou então automatizar a criação de legendas. Já um outro serviço que a AWS anunciou foi do Amazon Comprehend. Além de conseguir entender um texto escrito em linguagem natural, ele também entende se aquilo está sendo escrito lá com alegria, com tristeza, com medo e assim por diante. Agora, um terceiro serviço que pintou por lá foi o Amazon Translate, que a AWS espera que seja um concorrente direto do Google Tradutor no mercado corporativo, e uma outra novidade que pintou por lá também foi do Amazon Recognition Video. Essa é uma ferramenta que deixa uma câmera reconhecer e até rastrear o deslocamento de uma pessoa, e também dá para essa câmera dar um certo poder ali de moderação e até de reconhecimento de texto. E falando em câmera, a AWS também anunciou um produto chamado Deep Lens, que é uma câmera com inteligência artificial embutida. Ela reconhece textos, imagens e objetos e vai custar $250. E por último, sobre essas novidades, a Amazon anunciou uma plataforma chamada Alexa for Business. Como o nome indica, a intenção aqui é tentar fazer o Amazon Echo conquistar espaço no mundo corporativo, e a ideia da Amazon é de colocar a Alexa para organizar reuniões, fazer conferências telefônicas, checar e administrar calendários, tudo isso com caixas de som conectadas dentro do ambiente de trabalho. E falando na Alexa, a Amazon anunciou que vai investir $100 milhões para acelerar a expansão internacional da assistente virtual. Esse investimento vem do Alexa Fund, que é uma espécie de incubadora da Amazon, que é voltada justamente para financiar os projetos que possam contribuir com a Alexa. Bom, mudando de empresa, mas voltando a falar sobre câmeras, o Google anunciou que vai lançar um kit de visão computacional para o Raspberry Pi. O nome desse produto é AIY Vision Kit, e ele inclui uma placa de circuito e o software com inteligência artificial que vai reconhecer objetos, rostos e animais. Esse kit precisa ser adicionado a um Raspberry Pi já com uma câmera, e ele vai custar $45 quando for lançado nos Estados Unidos dia 31 de dezembro. E ainda sobre o Google, eles estão sendo processados no Reino Unido por terem burlado os ajustes de privacidade lá do Safari do iOS. O que rolou foi que entre junho de 2011 e fevereiro de 2012, o Google criou uma espécie de backdoor lá no sistema para instalar cookies no iPhone, mesmo quando o usuário desligava essa opção. Aí, na época, um desenvolvedor descobriu essa falcatrua e tornou essa informação pública, e o Google foi multado lá nos Estados Unidos em $22 milhões. Eis que agora pintou um processo coletivo no Reino Unido que também está pedindo reparações, só que dessa vez o Google pode ser condenado a pagar uma indenização para cada usuário de iPhone por lá. Os autores do processo estão pedindo uma compensação que pode multar o Google em quase 3 bilhões de libras, o que faria com que cada dono de iPhone por lá recebesse coisa de 500 libras, o que dá ali uns R$2.200. Seguindo com as notícias sobre o Google, eles lançaram lá na Play Store um aplicativo chamado Dataly para ajudar o pessoal a economizar no consumo de dados. Ele funciona em conjunto com as operadoras para mostrar lá quanto de dados o usuário ainda tem para gastar naquele mês, e ajuda a administrar o bloqueio ou desbloqueio do consumo de dados de cada aplicativo durante o uso normal lá do aparelho no dia a dia. Caso você queira baixar o Dataly ou queira ver um vídeo que explica melhor como ele funciona, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no Google Home, a caixinha ganhou a habilidade de entender 2 comandos de voz de uma vez. A partir de agora dá para ativar o assistente lá na caixinha e pedir 2 coisas em sequência, então dá, por exemplo, para perguntar a previsão do tempo e cadastrar um lembrete tudo na mesma frase, e o assistente entende isso e cumpre as 2 coisas numa tacada só. E por último, sobre o Google, parece que a empresa vai voltar atrás e vai reabsorver a divisão Nest. Em 2015, a Nest Labs deixou de ser operada pelo Google e se tornou uma divisão independente lá dentro da Alphabet, mas parece que essa ideia não deu muito certo. Então o que vai rolar é que logo a Nest Labs vai voltar lá para dentro do Google para que fique mais fácil e mais rápido de desenvolver produtos conectados inteligentes para conseguir concorrer com a Amazon.
Bom, e agora o assunto é o Twitter e aquele ex-funcionário misterioso, que deletou a conta do Donald Trump no último dia dele de trabalho lá dentro da empresa. Desde que isso aconteceu, lá há algumas semanas, estava todo mundo curioso para tentar descobrir quem era o cara, e eis que o TechCrunch conseguiu fazer isso. O ex-funcionário, que na verdade era terceirizado lá dentro do Twitter, é um alemão chamado Batiar do Isaac, e ele conversou com o TechCrunch sobre o que aconteceu. Ele disse que ter suspendido a conta do Trump foi um erro e explicou que ele fez isso porque quando ele ia levantar para ir embora, alguém reportou a conta do Trump como uma conta abusiva e no impulso lá ele começou o processo de suspensão. E ainda sobre plataformas sociais, ontem de tarde o WhatsApp ficou fora do ar durante uma meia hora. Perguntado sobre isso, eles se limitaram a dizer que essa foi uma instabilidade mundial, mas que eles resolveram esse problema logo em seguida. E enquanto isso, na American Airlines, tem alguém que vai perder o emprego. O que tá rolando é que a empresa tá praticamente sem pilotos disponíveis lá no final do ano, porque o sistema interno deles deixou todo mundo marcar as férias entre o Natal e o Ano Novo. Por conta disso, agora mais de 15 mil voos que a American vai fazer na última semana do ano estão sem piloto nenhum, e ela não tá nem conseguindo convencer o pessoal a abrir mão dessas férias. Ela já chegou a oferecer um bônus de 150% para quem topar trabalhar durante esse período, mas uma espécie de sindicato lá dos pilotos tá embolando o meio de campo porque eles falaram que ela não pode fazer isso, e então até agora a American Airlines não sabe muito bem como que ela vai resolver essa situação. E agora eu vou falar sobre a Microsoft, que enfim lançou oficialmente o navegador Edge para Android e para iOS. Esse Edge móvel oferece uma experiência integrada lá com o Edge para o Windows 10 e deixa, por exemplo, você mandar uma aba que está aberta no seu celular direto lá para o computador. Já uma coisa que ele não tem ainda é a sincronia entre abas, ou seja, apesar de você conseguir mandar uma aba do lugar para o outro, você não consegue sincronizar lá as abas abertas nos dois aparelhos, mas a Microsoft já avisou que isso vai chegar no futuro. O Microsoft Edge para Android e para iOS obviamente é gratuito e os links de download estão aqui na descrição. E enquanto isso, na Apple, ontem a empresa comentou como que anda aquela parceria dela com a iniciativa Red de combate à AIDS. Hoje, aliás, é o Dia Mundial de Combate à AIDS, que é quando a Apple muda lá a cor das maçãs brancas nas lojas, fica a maçã vermelha, funcionário também usa roupa vermelha e geralmente tem promoção bacana na App Store, então vale ficar de olho. Mas voltando aqui a falar sobre a campanha Red, a Apple falou que só nesse ano os produtos dessa linha já renderam mais de 30 milhões de dólares para a iniciativa, o que coloca ali a contribuição total desse projeto na casa dos 160 milhões de dólares que foram usados para comprar remédios e também para investir em prevenção. E ainda sobre a empresa, ontem eu comentei que ela tinha aberto mais um processo contra a Qualcomm, é mais ou menos o 10º processo que uma abre contra a outra, mas eis que ontem mesmo foi a vez da Qualcomm de retribuir e abrir mais um processo contra a Apple. A briga agora é sobre 5 patentes de tecnologias diferentes que a Qualcomm tá falando que a Apple infringiu, e algumas delas envolvem até os iPhones novos, que são o iPhone 8 e o iPhone 10. É bem possível agora que o próximo passo da Qualcomm seja de tentar impedir a venda desses aparelhos lá nos Estados Unidos, mas por outro lado é bastante improvável que a justiça deixe isso acontecer. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem o veículo Nikkei Asian Review falou que a empresa está desenvolvendo um chip próprio para administração do uso da bateria lá no iPhone. As fontes deles falaram que a ideia é de lançar os primeiros iPhones com esses chips em 2019 e que eles devem ser fabricados pela TSMC. Ainda sobre a Apple, ontem ela lançou lá nos Estados Unidos um aplicativo que é voltado para estudo de atividades cardíacas. Ele foi feito em parceria com a Faculdade de Medicina de Stanford e vai ajudar a coletar dados sobre estudos de arritmias e outras doenças do coração, mas infelizmente ele só está disponível nos Estados Unidos. E por último, sobre a Apple, lembra que eu falei ontem daquela correção do bug de segurança lá do macOS High Sierra? Então, a Apple lançou aquela correção correndo e quem instalou percebeu que ela quebrou uma outra coisa lá no sistema. Depois de instalar o update, o pessoal percebeu que o compartilhamento de arquivos lá do High Sierra parou de funcionar e a Apple publicou um artigo de suporte que ensina a galera a resolver mais esse problema. E por último, hoje eu vou falar sobre 2 notícias envolvendo o Brasil. A primeira é que a HBO finalmente está liberando a assinatura do serviço HBO Go sem a necessidade da pessoa ser cliente de TV a cabo. Por enquanto, para se cadastrar, você tem que baixar o app da HBO Go na App Store ou na Play Store e aí você faz a assinatura. Ela custa R$ 35 por mês e tem um período de testes lá que dura 30 dias. Já a segunda notícia, para encerrar a semana, é que ontem foi aprovado um projeto de lei que quer obrigar os celulares vendidos no Brasil a terem rádio FM.
FM. De acordo com o deputado que fez essa proposta, a ausência de rádio FM nos celulares é uma espécie de conspiração que obriga o cidadão a comprar e consumir pacotes de dados para poder ouvir música lá por streaming. Ele argumentou que hoje quase todos os celulares do mundo já têm antena de rádio, mas que só 1/3 deles ativam esse hardware, e citou também que essa ativação do FM é uma tendência mundial porque recentemente lá no México foi aprovada uma lei desse tipo. De qualquer forma, agora que a comissão da Câmara aprovou esse projeto, ele vai ser encaminhado para uma segunda comissão antes de passar lá pelo Senado, e aí, caso ele seja aprovado por lá também, a coisa só vai depender do Temer para poder virar uma lei de verdade. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Ontem o velículo